Vamos saber os bastidores da política na capital federal com o jornalista Genésio Júnior, do site Política Real. Ela aí, vamos preparar o Genésio. Aí está, Genésio Araújo Júnior. Meu amigo Genésio Júnior, um prazer revê-lo. Ficar aguardando ansioso esse nosso contato semanal com o Genésio Júnior. Genésio, uma curiosidade. Eu acompanhei uma época hoje TV Educativa, na época era TV Educativa, algumas transmissões, se eu não estiver enganado. Você fez ali das coroas do Rio Parnaíba, você participou de umas transmissões. Aconteceu isso mesmo? É verdade, Douglas, é verdade. É verdade. Foi uma época em que eu fazia, além de jornalismo, fazia entretenimento. Coisa que eu não sei fazer mais, a não ser lazer pessoal, né? É verdade, nós fazíamos eventos nas coroas do Rio Parnaíba, montavam lá uma estrutura. Inclusive, a produtora era a nossa querida Alexandra Teodoro, que eu acredito que hoje está na TV da Assembleia, se não estou enganado. Isso. E a gente fez muita coisa por lá. Fazer um jornalismo no braço, viu? E também um entretenimento no braço. Mas fizemos, Douglas, é verdade. Lá pelos anos 90. Eu me lembro. Muitos estão nos ouvindo agora, nem nascidos. Eu me lembro. O Genésio mudou pouco. Alguns cabelos brancos e tal, mas é basicamente o mesmo Genésio daquela época, né? O Genésio que fazia lá. É verdade. Mudou pouco. É o Genésio... o peso, os ternos de 30 anos ainda entram, viu, Douglas? Olha aí. Este é o grande teste. No meu caso, nem os de hoje estão entrando mais. Imagine os de 5 anos, 6 anos atrás, né? Genésio Júnior, seja bem-vindo, um prazer. Vamos colocar na tela logo aí, www.politicareal.com.br. Genésio, que é um dos proprietários do site, é um dos comandantes do site, um dos editores. Aí você acessa a qualquer hora do dia, da noite, 24 horas por dia, para você ficar bem informado sobre a política no Brasil e em vários estados do Brasil. Porque lá no Política Real é interessante que a equipe ela faz uma cobertura nacional, da política nacional, e aí eu estou falando de matérias com texto e foto, podcasts, e estou falando também de vídeos. E também tem uma cobertura regional. Você vai lá em cima, tem lá os estados, Piauí, Ceará, Maranhão, Nordeste em especial. Então acesse politicareal.com.br. Então, prazer receber novamente o Genésio. E o primeiro assunto é a clara estratégia de Bolsonaro de buscar os eleitores perdidos, evitando brigar com a justiça. Vai dar resultado? O crescimento na pesquisa BTG Pactual já seria isso? Quer dizer, a gente observa realmente uma mudança na postura do presidente. E aí a gente sempre fica na pergunta, Genésio, está dando resultado? Aí eu pergunto a você, o que é que se diz aí em Brasília em relação às consequências dessa estratégia? Douglas, um abraço a você, a todos os nossos telespectadores, quem está conectado com a gente nesse horário, né? Bem, Douglas, a verdade é que a equipe do presidente, especialmente a menos ideológica, está convencida disso, né? Está convencida disso, de que está dando resultado, sim, e o presidente tem ouvido bastante esse grupo. E aí tem o dedo aí do piauiense Ciro Nogueira, né? Sem dúvida, no momento, o ministro e líder do chamado Centrão mais atuante nas redes sociais, né? Ele e Fábio Faria, o ministro das Comunicações, são os mais atuantes nesse momento na defesa do presidente, entre todos os ministros. Particularmente chama a atenção do Ciro Nogueira, porque ele é, mais do que um ministro do presidente da República, o presidente licenciado do partido que dá mais sustentação. É evidente que essa pesquisa do início da semana da BTG Pactual, eu gostaria até de situar o nosso telespectador, Douglas, que não está acostumado com essa sopinha de letras, né? FSB, BTG Pactual. É porque é o seguinte, a partir de 2019, com as críticas que surgiram com referência a vários institutos de pesquisa, que erraram efetivamente durante aquele período eleitoral, muito por conta de um movimento inédito que vivemos, que foi exatamente a chamada ruptura com a chamada política tradicional, né? E surgiram vários institutos financiados por bancos, né? Bancos de investimento, especialmente eles,
buscando ter uma informação que só eles têm, né? E esses bancos, vários deles, no caso a XP, o BTG Pactual, alguns grupos de investimento, né, estão bancando esses institutos. E esse consórcio do BTG com a FSB, eu gostaria de explicar para o nosso telespectador. A FSB é uma empresa que presta serviço ao governo federal, ou seja, ela tem interesse no governo federal. E o BTG Pactual é um banco de investimento. Então, os resultados chamam a atenção porque eles mostram o quê? Eles mostram que o presidente Lula, em quase todas as pesquisas, mesmo outras que foram divulgadas depois, está estabilizado, né? E o presidente Bolsonaro está crescendo pouco, até dentro da margem de erro, mas está crescendo. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebeu nessa última pesquisa é que ele cresceu no momento em que exatamente Ciro Gomes perdeu 2 pontos percentuais. Então, se avalia, a partir de uma leitura inicial dessa pesquisa, é que o presidente Bolsonaro está crescendo, está recuperando eleitores que ele tinha perdido, né? O que é muito bom para ele. Agora, é fundamental que ele comece a tomar eleitores do presidente Lula, né? Não adianta só ele tomar votos dos outros concorrentes, ele tem que começar a tomar votos do ex-presidente Lula, né? E o ex-presidente Lula está estabilizado. Hoje saiu mais uma pesquisa, Exame Ideia, né? Uma parceria, esse grupo Ideia com a revista Exame, que pertenceu ao antigo Grupo Abril, apontando já uma redução para menos de 10 pontos de diferença, né? Ou seja, o que a gente percebe é que, ao mesmo tempo, confirmando o ex-presidente Lula estabilizado. Então, essa estratégia do presidente Jair Bolsonaro de avançar em cima do eleitor que ele perdeu é fundamental também para ele poder crescer em cima até de um eleitorado que passou a votar no presidente Lula. Então, essa é a estratégia que o grupo mais próximo ao chamado Centrão está comemorando, né? Hoje é um dia decisivo para ver se é possível mudar isso, a partir, claro, da entrevista que o ex-presidente Lula vai conceder à Rede Globo Televisão, e se o ex-presidente se sair mal, pode ser que esses votos migrem ou para o próprio atual presidente Jair Bolsonaro ou para outro candidato, né? É bom a gente ressaltar que no meio do caminho teve também uma entrevista importante dada pelo ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes. Então, essa é uma panorâmica do momento, viu, Douglas? Um momento em que a gente vê que, exatamente na semana em que vai começar o chamado programa eleitoral gratuito, começa amanhã, né? Inicialmente nos estados, e no sábado vai se voltar para a eleição presidencial, mas a verdade é que é uma semana marcante para a campanha, a segunda semana de campanha eleitoral. Segunda campanha, parece que mesmo na segunda campanha, e aí você, inclusive, nas outras participações, destacou o protagonismo do Nordeste, os políticos nordestinos, mas parece que mesmo na segunda semana de campanha, o Nordeste anda meio esquecido, né? Totalmente, Douglas, totalmente. Isso é notório, né? Exatamente porque até agora os principais candidatos, né? Os 4 principais candidatos, os 2 principais, claro, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, e os outros que estão logo em seguida, Ciro Gomes. Ciro Gomes até teve na inauguração do diretório lá em Fortaleza, na sua terra, mas é a terra dele, né? Ele voltou simplesmente para visitar a terra dele, aproveitou para lançar lá um diretório do candidato do PDT lá no estado, mas na verdade é que a própria também senadora Simone Tebet também não tem ido aí, né? A maioria dos outros candidatos também não tem ido aí. Tem outros candidatos do Nordeste, como a do PSTU, que é lá do Sergipe, se eu não estou enganado, mas até ela também está em São Paulo. O que a gente percebe é que os principais candidatos, e até outros, né, estão dedicados mesmo a Rio, São Paulo e Minas Gerais. Ontem o presidente Bolsonaro esteve em Minas Gerais, na famosa Praça da Liberdade, viu, Douglas? Local clássico da política mineira, um local assim tradicional, né? Um local em que foi feito, inclusive, o chamado Comício das Diretas. É um local mesmo muito marcante, muito importante, bonito lá na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Quem conhece Belo Horizonte sabe como o local é bonito. E ele esteve lá, fez um grande evento. Então, é a terceira vez que ele vai lá, né? É a terceira vez que ele vai lá, então chama atenção a proeminência dos interesses dos presidenciáveis, do caso não presidenciável, dos candidatos à presidência, em focarem em Rio, São Paulo e Minas Gerais. Agora eu pergunto, Douglas, e nós aí, hein? Como é que nós vamos ficar? Vamos ficar de lado nessa história? Como é que vai ficar? É uma boa pergunta, né?
Uma boa pergunta para os políticos do Nordeste. Exatamente. Aqui, Genésio, o Lula já veio, né? O Bolsonaro teve naquela inauguração do 5G, foi inaugurado no Piauí, foi aquela visita dele. Depois, o candidato Lula veio recentemente e há já um planejamento para uma visita do presidente Bolsonaro ao estado do Piauí. Né? Tá, o Lula, evidentemente, não virá mais, mas Bolsonaro está previsto uma visita ao estado do Piauí. Vamos aguardar, né? Talvez é um excesso de confiança aí do PT, pelo Piauí ser um dos estados, ser o estado que proporcionalmente dá maior votação ao PT no Brasil, e o Nordeste, de modo geral, mais pró-Lula. Então, a gente acha, eu me imagino, né, no caso especificamente do Lula e dos petistas, essa confiança, né? Agora, a informação para você aqui, aqui o MDB, com o senador Marcelo Castro, declarou apoio a Lula, né? Mas tem MDBista aqui que é da Simone Tebet, viu, Genésio? Tem um MDBista, eu conversei com ele, ele me disse assim: olha, rapaz, eu cheguei num determinado local e um petista histórico falou comigo assim: fulano, você não vai votar no Lula? Aí a resposta do parlamentar do MDB: assim como você é apaixonado pelo PT, eu sou pelo MDB. Quer dizer... Eu até imagino, o Henrique Pires, né? Henrique Pires. Por aí, né? Ele está envolvido com isso. É um dos MDBistas que tem definido a candidatura própria, quis ser, inclusive, candidato na eleição para prefeito. Quer dizer, o Henrique Pires sempre bateu forte nessa candidatura própria. No caso do Henrique Pires, ele esteve até ontem aqui e confirmou que vai votar em Simone Tebet. E tem pedido às suas bases eleitorais para votar em Simone Tebet. Ele apoia para o governo, mas para Presidência da República e MDB. Genésio, amanhã nós temos o início da propaganda eleitoral. Aí, Genésio, a pergunta é a seguinte: o que é que nós devemos esperar, principalmente dos dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro? Olha, existe uma incógnita sobre isso, né? Porque a gente imaginava, Douglas, inicialmente, que essa semana fosse ser marcada pela discussão sobre a questão da religião, né? Você se lembra que a gente conversou semana passada sobre isso? A gente achava que essa questão da religião poderia dominar o cenário e acabou não acontecendo, né? Então, frustrou algumas expectativas. Claro, foi uma semana atípica, porque essas entrevistas que os candidatos a presidente, os principais, estão dando à Rede Globo, tem mobilizado muito os candidatos devido ao programa do Jornal Nacional, tem uma grande audiência do país, chega a mais de 20, já chegou a mais de 60 milhões de pessoas em audiência, né? Mas está em torno de uns 30, 35 milhões de pessoas. Então, eles estão focados muito nisso. Mas a expectativa para o início da campanha na televisão é inicialmente o mais do mesmo, né? Então, a gente imagina que deverá haver, sem dúvida, um combate muito forte entre eles, né? Vai ter inicialmente boas-vindas, né? Dizendo do retorno de cada um, né? Sem dúvida, há informações de que alguns vão apostar na questão emocional, né? E vão vão abordar mais essa questão emocional no início, mas logo em seguida eles devem bater forte, né? Devem bater forte. Bolsonaro, lembrando, claro, os casos de corrupção envolvendo os governos petistas, e sem dúvida o presidente Lula mostrando, sem dúvida, os piores momentos do governo Bolsonaro, especialmente na época da pandemia, né? E na dificuldade do dia a dia das pessoas. Então, esses são dois focos esperados. Pode ser que não aconteça, pode ser que eles comecem devagarzinho, ainda dando boa-vinda, dizendo a que vieram, mas a expectativa entre nós aqui, claro, ficar todo mundo frustrado achando que a pauta ia ser religião essa semana, mas a expectativa é de que eles entrem mesmo já batendo pesado. E os outros dois candidatos, eu falo aí de Ciro Gomes e de Simone Tebet, vão focar, sem dúvida, como representantes de uma alternativa política, né? Eles vão se apresentar como alternativas, ou seja, você pode votar em mim porque eu sou uma alternativa. Então, essa a expectativa inicial. Olha, Genésio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Só para arredondar aqui a história,
O Genésio falou muito das entrevistas na Globo. Os candidatos têm saído bem. O presidente Bolsonaro saiu bem, Ciro Gomes se saiu bem, Lula deve sair bem. Quem não tem se saído bem é a emissora. Aí sim, essa não tem saído bem de forma alguma. Eu tenho certeza absoluta que aquela imagem que se tinha aqui não é nada, aquela opinião minha mesmo, minha, pessoal, não é? Esse modelo inquisitório, eu acho que vai dar adeus nessa eleição, porque realmente as críticas que se observam são críticas, e aí não só dos aliados, dos candidatos, mas críticas de jornalistas, de sociólogos, pessoas de um modo geral, porque na verdade os apresentadores estão falando mais do que os candidatos, né? Então aí não é uma entrevista, não é? É realmente uma inquisição. Olha, vou chamar aqui a sua atenção para o site, coloca na tela aí, www.politicareal.com.br. O Genésio está lá, o Genésio grava todo dia, acho que por volta de 8, 8h30 da manhã já está lá, disponível no Política Real. O Genésio grava um podcast fazendo um comentário de 1 minuto, 1 minuto e 20. Esse podcast é distribuído para mais de 150 rádios no Brasil inteiro, sempre tratando de assuntos do dia, assuntos quentes. É um podcast que várias rádios veiculam. E tudo que você encontra lá no www.politicareal.com.br. Obrigado, Genésio, um grande abraço. Um ótimo fim de semana, né? Quase sexta-feira. E a gente se encontra na próxima. E aí já avaliando, inclusive, Genésio, o resultado dos primeiros dias de campanha, aliás, de propaganda eleitoral gratuita. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, para encerrar, Douglas, vai ser mais um dia de encontro entre o presidente Bolsonaro e Alexandre de Moraes na posse do novo comando do STJ, daqui a pouco, às 17 horas, aqui em Brasília. Mais uma oportunidade dos dois ficarem frente a frente. Um abraço, meu amigo. Até a próxima semana. Genésio Júnior e Política Real, direto de Brasília. A gente volta na próxima semana com o Genésio, mas acesse www.politicareal.com.br.